Imagine estar reformando uma casa antiga, quebrando uma parede construída há quase 100 anos e, de repente, encontrar uma boneca escondida dentro dela. Até aí, já seria estranho, mas o mais perturbador não era a boneca. Era o bilhete costurado dentro do vestido dela. Um papel antigo, amarelado pelo tempo, com apenas uma frase escrita à mão: "Não deixe ela sair." O problema é que os trabalhadores ignoraram o aviso. E alguns dias depois, a boneca voltou para dentro da parede sozinha, e você tiraria um objeto assim de seu invólucro e deixaria dentro de casa, sem saber exatamente do que e trata. Já teve bonecas em casa que te assustavam? Comente conosco para sabermos sua opinião. A casa onde tudo aconteceu não era apenas antiga. Ela havia sido construída em 1932, em uma rua tranquila que já existia muito antes de a cidade crescer ao redor dela. Durante décadas, diferentes famílias viveram ali. Mas nos últimos anos, algo estranho aconteceu. A casa ficou completamente abandonada. Alguns vizinhos mais antigos da rua lembravam de histórias estranhas sobre aquela casa. Não eram histórias que todos contavam em voz alta, mas ainda eram lembradas em conversas antigas. Diziam que um dos antigos moradores havia morrido jovem, de forma inexplicável. Outro teria abandonado a casa no meio da noite, sem levar quase nada. E havia um detalhe curioso que sempre aparecia nesses relatos. As histórias quase sempre envolviam homens que moraram naquela casa e nunca permaneceram ali por muito tempo. Mas com o passar das décadas, essas histórias foram esquecidas. Até o dia em que a nova família decidiu reformar o lugar. Segundo os mesmos, ninguém morava ali havia quase 15 anos. As janelas ficaram fechadas o tempo todo. O portão enferrujou e o jardim virou praticamente um pequeno matagal. Algumas pessoas diziam que, à noite, luzes fracas apareciam dentro da casa, mesmo sem energia ligada. Outros juravam ouvir barulhos vindos do corredor, como se alguém ainda andasse lá dentro, mas ninguém nunca investigou de verdade. Quando a casa finalmente foi vendida, os novos proprietários decidiram fazer uma reforma completa. As paredes estavam antigas, o reboco caindo, e muitas partes da construção ainda eram originais da década de 30. Foi justamente em uma dessas paredes antigas que algo inesperado apareceu. Durante a demolição de um trecho do corredor, um dos trabalhadores percebeu um espaço estranho entre os tijolos. Não parecia um defeito da construção. Parecia um pequeno compartimento escondido. Quando ele colocou a mão ali dentro, sentiu algo macio e empoeirado. Era uma boneca de pano, mas não era uma boneca comum. Ela parecia extremamente antiga. O tecido do corpo estava amarelado pelo tempo, e parte do enchimento já estava deformado, como se tivesse passado décadas comprimido. O cabelo era feito de fios de lã escura, mas muitos já tinham se soltado, deixando a cabeça com falhas irregulares. Os olhos eram 2 botões pretos, costurados de forma desigual, e o que mais incomodava era a expressão. Mesmo sendo apenas linhas de costura, formando um sorriso simples, aquele sorriso parecia estranhamente torto, como se alguém tivesse tentado costurar um rosto feliz, mas não tivesse conseguido esconder algo por trás dele. O vestido da boneca também chamava a atenção. Era um pequeno vestido antigo, feito de tecido floral desbotado, mas havia algo diferente nele. A parte interna do vestido estava costurada com uma linha diferente, muito mais nova que o resto da roupa, como se alguém tivesse aberto o tecido, colocado algo dentro e depois fechado rapidamente. Foi quando um dos trabalhadores decidiu abrir aquela costura. E foi nesse momento que o bilhete apareceu, quando os trabalhadores retiraram a boneca do espaço dentro da parede. Algo que antes estava escondido acabou sendo revelado. O interior daquele nicho não era apenas um buraco entre os tijolos. As paredes internas estavam marcadas com símbolos estranhos.
desenhos feitos diretamente no reboco antigo. Alguns pareciam círculos incompletos, outros pareciam linhas cruzadas, e havia marcas que lembravam símbolos de proteção ou aprisionamento. Mas ninguém ali sabia o que aquilo significava. Para eles, parecia apenas alguma superstição antiga. Então fizeram o que qualquer pessoa faria. Levaram a boneca para outra sala da casa e a colocaram sobre uma mesa de madeira enquanto continuavam a reforma. E foi nesse momento que aconteceu o primeiro sinal. Sem que ninguém encostasse na parede, o nicho onde a boneca estava escondida simplesmente desmoronou. Os tijolos cederam de repente. O espaço onde ela estava guardada caiu completamente, espalhando pedaços de reboco e poeira pelo chão. Os trabalhadores se entreolharam, achando que era apenas parte da estrutura antiga cedendo. Mas quase ao mesmo tempo, o céu do lado de fora começou a mudar. O dia estava claro até poucos minutos antes. E então, de repente, nuvens escuras cobriram tudo. Uma tempestade forte começou a se formar. O vento aumentou. As árvores do jardim começaram a se curvar. E em poucos minutos, a casa estava cercada por uma chuva violenta e trovões constantes. Mesmo assim, eles continuaram trabalhando. Alguém sugeriu que a boneca não deveria ficar jogada em qualquer lugar. Então pegaram um objeto decorativo que já estava na casa, uma cúpula de vidro antiga, daquelas usadas para proteger objetos delicados. Colocaram a boneca dentro dela e a deixaram em um pequeno móvel perto da janela de outro cômodo. Parecia apenas uma forma curiosa de guardar um objeto antigo. Mas naquela mesma noite, as coisas começaram a mudar. Primeiro veio o cheiro, um cheiro forte, estranho, como algo velho e úmido que não deveria estar ali. O odor começou fraco, mas com o passar das horas se espalhou pela casa inteira. No dia seguinte surgiu outro detalhe perturbador. Moscas. Muitas moscas. Elas começaram a aparecer perto da janela do cômodo onde a boneca estava, mesmo com todas as janelas fechadas. Mesmo sem haver comida, lixo ou qualquer coisa que pudesse atraí-las. As moscas ficavam batendo no vidro, rodando lentamente, sempre próximas da cúpula onde a boneca estava. Mas o pior acontecia durante a noite. Quando a casa ficava em silêncio, barulhos começaram a ecoar pelos corredores. Passos lentos no piso antigo. Pequenos arranhões nas paredes. E às vezes, um som muito baixo. Quase como se algo estivesse rastejando dentro das estruturas da casa. Foi quando o dono percebeu algo ainda mais perturbador. Toda vez que esses barulhos começavam, as moscas no quarto da boneca ficavam agitadas ao mesmo tempo, como se reagissem a algo que ninguém conseguia ver. E naquela casa antiga, cada noite parecia ficar um pouco mais pesada que a anterior. Gosta deste tipo de história? Comente e analise. Assinar nosso canal, ativar o ininho de notificações e deixe seu comentário. Com o passar das semanas, a família começou a perceber que não era apenas a casa que estava diferente. Eles também estavam mudando. O primeiro sinal apareceu de forma quase imperceptível. A rotina de Lourdes, a mãe da família. No começo ela dizia que só queria manter o cômodo da boneca organizado. Mas pouco a pouco, aquilo virou uma obsessão silenciosa. Todos os dias ela entrava naquele quarto, com um pano e produtos de limpeza. Passava horas ali dentro. Limpava a mesa. Polia o vidro da cúpula. Tirava poeira da janela. Às vezes repetia o processo várias vezes no mesmo dia. Era como se estivesse tentando eliminar algo que ninguém mais conseguia ver. Mas havia um detalhe perturbador. Mesmo depois de tanta limpeza, o cheiro continuava ali. Um odor estranho, pesado, impossível de identificar. E as moscas também continuavam. Elas surgiam sempre perto da janela do quarto. Lourdes matava algumas, abria a janela
limpava tudo novamente. Mas na manhã seguinte, elas estavam lá outra vez. Enquanto isso, o marido Roberto começou a sentir que algo não estava certo fora da casa também. Nos negócios, tudo começou a dar errado. Clientes antigos cancelaram contratos de repente. Projetos que pareciam garantidos simplesmente desapareceram. Decisões que ele sempre tomava com confiança começaram a parecer confusas, como se sua mente estivesse sempre cansada. E as noites pioraram ainda mais a situação. Roberto quase não dormia. Quando finalmente pegava no sono, acordava minutos depois com a sensação de que alguém estava observando ele no quarto. Muitas vezes ele se sentava na cama e ficava olhando para a porta, esperando ver algo ou alguém, mas nunca havia ninguém ali. Ou pelo menos, nada que pudesse ser visto. Mas foram os filhos que começaram a apresentar o comportamento mais estranho. As crianças começaram a brincar sozinhas no corredor da casa. Isso não parecia incomum no início, até o dia em que Lourdes ouviu algo que a fez parar na porta do quarto. Os filhos estavam conversando, mas não entre eles. Eles estavam respondendo perguntas, indo, fazendo pausas, como se estivessem escutando alguém. Quando Lourdes perguntou com quem estavam falando, os dois responderam a mesma coisa, com naturalidade, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Eles disseram que estavam conversando com a menina da casa. Lourdes perguntou quem era essa menina. Os filhos olharam para ela, confusos, e responderam algo que fez o silêncio tomar conta da casa. Disseram que a menina não gostava da luz do sol e que ela ficava mais perto da casa quando a boneca estava olhando para a janela. Naquela noite, pela primeira vez, Lourdes decidiu tirar a cúpula de vidro da boneca, porque uma pergunta começou a crescer lentamente dentro da cabeça dela. E quanto mais ela pensava nisso, mais difícil ficava ignorar. E se a boneca não fosse apenas uma boneca? Foi durante essas semanas que algo ainda mais perturbador começou a acontecer dentro da casa. Nas primeiras noites, eram apenas sons distantes. Passos leves, quase inaudíveis, caminhando pelo corredor. Roberto chegou a pensar que fossem os filhos andando pela casa, mas quando abria a porta do quarto para verificar, o corredor estava sempre completamente vazio. Mesmo assim, os passos continuavam, lentos, pequenos, regulares, como os passos de uma criança andando descalça sobre o piso antigo. Ao mesmo tempo, o quarto onde a boneca estava começou a mudar. A escuridão ali parecia mais densa que no resto da casa. Mesmo durante o dia, a luz que entrava pela janela parecia fraca naquele cômodo. À noite, o ambiente ficava ainda mais estranho. Era como se a escuridão absorvesse a luz do corredor. E havia também o frio. Não um frio comum, mas uma sensação térmica estranha, pesada, como se o ar naquele quarto estivesse sempre alguns graus abaixo do resto da casa. Lourdes foi quem começou a perceber isso primeiro, e pouco a pouco, sua mente começou a se perder. Ela passou a dizer que a boneca não era apenas um objeto. Segundo ela, a boneca estava viva. No começo, Roberto acreditou que aquilo fosse apenas resultado do estresse. Mas Lourdes começou a contar coisas cada vez mais perturbadoras. Ela dizia que, durante a noite, a boneca saía da cúpula de vidro, caminhava pela casa e depois voltava para o mesmo lugar antes do amanhecer. Mas o mais estranho era o que Lourdes dizia acontecer no quarto dela. Segundo ela, a boneca aparecia ao lado da cama, ficava sentada ali, olhando para ela, em silêncio, até que começava a falar. A voz, segundo Lourdes, era suave, quase infantil. Mas o que ela dizia era perturbador. A boneca dizia que Lourdes era especial, que ela era a única que conseguia escutá-la, e que a casa agora pertencia às duas.
Mas então, em uma das noites, a mensagem mudou. Lourdes contou que a boneca se aproximou mais da cama e sussurrou algo diferente. Algo que destruiu completamente a sanidade dela. A boneca disse que Lourdes precisava se livrar dos filhos. Disse que as crianças estavam ocupando o lugar errado dentro da casa. Que aquela casa precisava de silêncio. Na manhã seguinte, Lourdes teve um colapso. Foi encontrada no chão da cozinha, chorando, tremendo, repetindo que precisava proteger a casa. Roberto decidiu buscar ajuda imediatamente. Dias depois, Lourdes foi internada em um hospital psiquiátrico. Pela primeira vez em semanas, a casa parecia diferente. Sem as crianças correndo pelos corredores, sem as discussões, sem o choro de Lourdes durante a madrugada, o silêncio parecia quase normal. Roberto chegou a acreditar que talvez tudo aquilo tivesse sido apenas uma sequência de acontecimentos ruins, estresse, medo, noites mal dormidas. Talvez, sem Lourdes ali, sem atenção constante dentro da casa, as coisas finalmente voltassem ao normal. Mas naquela mesma noite, sonhos começaram, sempre com a boneca. Nos sonhos ela aparecia primeiro da mesma forma que estava na casa. Pequena, móvel, sentada. Mas então algo começava a mudar. O corpo de pano começava a se mover lentamente. Os olhos de botão se transformavam em olhos humanos. E o rosto costurado se desfazia, revelando um rosto real. Uma mulher. Uma mulher extremamente bela. Ela aparecia nos sonhos com um olhar profundo, uma presença hipnotizante, quase sedutora. Nos sonhos, ela caminhava lentamente em direção a Roberto. Falava com ele. Prometia que ele nunca mais estaria sozinho. Dizia que ele poderia ficar com ela na casa para sempre. No início, Roberto acordava assustado. Mas noite após noite, os sonhos voltavam. E cada vez mais, ele demorava mais para querer acordar deles. Durante o dia, seu comportamento também começou a mudar. Ele ficava distraído. Esquecia coisas simples. E às vezes passava minutos inteiros olhando fixamente para o quarto da boneca, como se estivesse esperando alguém sair de lá. Foi quando um dos filhos disse algo que gelou completamente o sangue dele. A criança olhou para o pai, apontou para o corredor e perguntou: "Pai, por que a moça do quarto da boneca fica olhando você dormir?" Depois do que aconteceu com Lourdes, Roberto percebeu que não podia mais ignorar o que estava acontecendo naquela casa. Os filhos já estavam assustados demais. Os barulhos durante a noite continuavam, e as crianças ainda falavam sobre a menina que andava pelos corredores. Então ele tomou uma decisão difícil. Na manhã seguinte, levou os dois para a casa dos avós. Disse que seria apenas por alguns dias, que ele precisava terminar algumas coisas na casa antes de todos voltarem. Mas no fundo, Roberto sabia de uma coisa. Ele precisava ficar sozinho ali. Precisava entender se aquilo tudo estava acontecendo de verdade ou se sua mente estava começando a se perder. Na primeira noite sozinho, o silêncio da casa parecia ainda mais pesado. Os corredores estavam escuros. O vento da tempestade que ainda rondava a região fazia as janelas vibrarem levemente. E então, os passos começaram novamente, lentos, pequenos, andando pelo corredor, exatamente como nas noites anteriores. Roberto ficou deitado, olhando para o teto, mas dessa vez ele não levantou para verificar, porque ele já sabia de onde aqueles passos vinham, do quarto da boneca. Naquela noite, o sonho voltou mais forte do que nunca. Ele viu a boneca novamente, parada no quarto escuro. Mas, como nas outras noites, o corpo pequeno começou a mudar. O tecido antigo desapareceu. Os olhos de botão se transformaram, e diante dele surgiu a mesma mulher dos sonhos anteriores.
dela. Hipnotizante. Ela caminhou lentamente até a cama. Sentou ao lado dele. A voz dela era suave, quase irresistível. Ela dizia que ele não precisava mais ter medo, que agora ele finalmente estava pronto para ficar com ela. Nos sonhos, Roberto sentia uma sensação estranha, quase como um êxtase profundo, como se estivesse sendo puxado para dentro daquele mundo. Mas naquela noite algo mudou. Enquanto a mulher se aproximava dele, Roberto decidiu olhar diretamente para o rosto dela. Você já teve experiências assim? Objetou que depois que chegou na sua casa, tudo ficou ruim. Comente. E desde de onde você está nos assistindo, sem vida. Os olhos abertos, arregalados, como se tivesse visto algo aterrorizante nos últimos segundos. Mas havia algo ainda mais estranho naquele quarto. A boneca. Ela não estava mais dentro da cúpula de vidro. Estava sentada em cima do móvel, fora da redoma, virada diretamente para a cama, como se estivesse observando o corpo imóvel de Roberto. E o mais perturbador era que o pequeno sorriso costurado no rosto da boneca parecia, pela primeira vez, um pouco mais largo. Meses depois da morte de Roberto, Lourdes finalmente recebeu alta do hospital. Os médicos disseram que ela precisava recomeçar a vida em outro lugar, longe de tudo que pudesse lembrar o que havia acontecido. E havia uma coisa que Lourdes sabia com certeza. Ela nunca mais pisaria naquela casa para morar novamente. A decisão foi simples. A casa seria vendida. Quando Lourdes voltou pela primeira vez para retirar os últimos objetos, o lugar parecia diferente, mais silencioso, mais vazio. Mas ainda carregava aquela mesma sensação pesada que ela lembrava. Os móveis estavam cobertos por poeira, os corredores escuros. E o quarto onde a boneca ficava parecia ainda mais frio que antes. Lourdes entrou ali pela última vez para recolher o que ainda restava. Foi quando percebeu algo estranho. A cúpula de vidro ainda estava sobre o móvel, mas a boneca não estava mais lá. Lourdes ficou imóvel por alguns segundos. O vidro estava intacto. Ninguém parecia ter mexido nele, mas o pequeno corpo de pano havia desaparecido completamente. Foi então que ela notou outra coisa. Debaixo da cúpula, onde a boneca costumava ficar, havia um pequeno caderno antigo. Um diário. A capa era feita de couro escurecido pelo tempo. E na superfície havia os mesmos símbolos estranhos que os trabalhadores tinham encontrado dentro da parede. As mãos de Lourdes começaram a tremer enquanto ela abria o caderno. As páginas estavam cheias de desenhos e anotações. Os mesmos círculos, as mesmas marcas. Mas também havia textos escritos à mão. Textos que descreviam um ritual antigo. Um ritual que falava sobre aprisionar algo. Não um espírito comum, mas uma criatura descrita como um sucubus. Segundo as anotações, aquela entidade não se alimentava de sangue ou carne. Ela se alimentava de energia vital, desejo e obsessão. E havia um detalhe que fez Lourdes sentir um frio percorrer o corpo. A criatura preferia homens. Homens solitários, homens cansados, homens que começavam a sonhar com ela. O ritual dizia que a única forma de detê-la era prendendo sua essência dentro de um recipiente físico, um objeto pequeno, algo que pudesse ser escondido, selado e isolado dentro de um lugar fechado. E então Lourdes encontrou a última anotação do diário. Uma página escrita com pressa. A tinta estava borrada, como se tivesse sido escrita em desespero. Ali dizia: ela já levou 2 homens. Ela entra nos sonhos. Ela se transforma no que eles desejam ver. Eu consegui prendê-la. Mas se alguém quebrar o selo, se alguém retirar o recipiente, ela estará livre novamente. A última linha estava escrita em letras maiores. Por isso escondi a boneca na parede e deixei um aviso.
Lourdes sentiu o coração acelerar, porque ela finalmente entendeu o bilhete, a boneca, os símbolos. Tudo aquilo nunca foi para invocar algo, foi para conter algo. E sem saber, eles tinham feito exatamente o que não deveriam. Eles libertaram aquilo. Lourdes fechou o diário lentamente. Agora ela entendia tudo. A boneca nunca foi um objeto amaldiçoado. Ela era uma prisão. E sem saber, eles tinham libertado aquilo que alguém tentou conter quase um século antes. Lourdes saiu da casa naquele mesmo dia. A propriedade foi vendida poucas semanas depois para uma nova família que não sabia de nada do que havia acontecido ali. Lourdes nunca contou a história para ninguém. Mas havia uma última frase no diário que ela nunca conseguiu esquecer. Uma frase escrita na última página, quase como um aviso final. Quando o recipiente se alimenta o suficiente, ele começa a procurar uma nova casa. E às vezes, durante a noite, Lourdes ainda acorda com a sensação de que há algo parado na porta do quarto, observando, esperando, como se já tivesse encontrado o próximo lugar para ficar. Anos depois, Lourdes ainda tinha pesadelos com aquela casa. Mas não era o rosto da boneca que a assustava. Era lembrar que o ritual dizia que o recipiente podia se mover quando estivesse cheio novamente. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você estivesse naquela casa e encontrasse uma boneca escondida dentro da parede com um bilhete dizendo "Não deixe ela sair", você teria coragem de ignorar o aviso ou teria deixado exatamente onde estava? Conta para mim aqui nos comentários o que você faria nessa situação. E se você gosta de histórias de mistério e terror como essa, aproveita agora e se inscreve no canal, porque toda semana tem histórias novas que vão fazer você pensar 2 vezes antes de apagar a luz à noite. E se essa história te deixou arrepiado, espera até você conhecer a próxima. Porque existem objetos antigos que guardam segredos, e alguns deles nunca deveriam ser encontrados.